Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o 13º dia do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Entendo que muitos desejariam não apenas a leitura, mas também uma breve reflexão sobre os textos. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Agora, seguindo nosso formato, separe um momento tranquilo, longe de distrações e reserve de 15 a 20 minutos para este encontro com Deus. Prepare o seu coração, pois Ele tem algo precioso para falar com você hoje. Sem mais delongas, vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 13. Esaú, Jacó e as parábolas. Leituras do dia: Gênesis 25 a 26, Mateus 13, Neemias 3. Leitura de Gênesis 25. 1. Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura. 2. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 3. Jocsã gerou a Sabá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram os Assurins, os Letuzins e os Leumins. 4. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu ele presentes, e ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. 8. Expirou Abraão. Morreu em ditosa velhice, temeroso e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. 9. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, defronte de Manré, o campo que Abraão comprara aos filhos de Hete. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. 11. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto a Beer-Laai-Rorói. 12. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. 13. São estes os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, 14, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. 16. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de suas respectivas nações. 17. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e morreu e foi reunido ao seu povo. 18. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como quem vai para a Assíria. Ele se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. 20. Isaque era de 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmão de Labão, o arameu. 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. 24. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. 26. Depois saiu seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando ela os deu à luz. 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo,
Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. 28. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. 29. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio Esaú do campo. 30. Disse a Jacó: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. 32. Respondeu Esaú: Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? 33. Disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Leitura de Gênesis 26. Sobrevindo à terra uma fome, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, ter com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Permanece nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era ela formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e lhe disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque disse comigo, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo se poderia ter deitado com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós culpa. E deu ordem Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali, acampou no vale de Gerar, e ali habitou. E tornou Isaque a cavar os poços que se haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Cavaram os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de água viva. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso chamou-lhe Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu a Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Ali edificou um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque veio de Gerar para vê-lo, com Alzate, seu amigo, e Ficol, general de seu exército. Perguntou-lhes Isaque:
Por que viestes ter comigo, visto que me odiais e me expulsastes da vossa presença? Responderam eles: Vimos claramente que o Senhor é contigo, por isso dissemos: haja juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Que não nos farás mal como nós te não temos tocado, e te fizemos somente bem, e te despedimos em paz. Ora, tu és o bendito do Senhor. Então ele lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, e Isaque os despediu, e eles se foram em paz. E aconteceu que naquele mesmo dia vieram os servos de Isaque e lhe deram notícia de um poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Achamos água. Chamou-lhe Sebá. Por isso o nome daquela cidade é Berseba até o dia de hoje. Quando Esaú era de 40 anos, tomou por mulheres a Judite, filha de Beiri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. Ambas foram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Leitura de Mateus 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E ajuntou-se a ele tamanha multidão, que teve de entrar num barco e assentar-se, enquanto todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não é dado. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em sobrevindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Respondeu-lhes: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos arrancá-lo? Não,
respondeu ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, e no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças, e se faz árvore, a ponto de virem as aves do céu e aninharem-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Tudo isto disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e, aproximando-se dele os discípulos, lhe perguntaram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é ajuntado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e escondeu. E na sua alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e deitam fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhe vem toda esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Leitura de Neemias 3. Então se levantou Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas, a qual consagraram e lhe assentaram as portas. Consagraram-na até a torre do Sem e até a torre de Hananel. Ao seu lado edificaram os homens de Jericó, ao lado destes Zacur, filho de Inri. A porta do peixe edificaram-na os filhos de Racená. Fizeram-lhe a estrutura e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado destes reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezábel. E ao lado deste reparou Zadoque, filho de Baaná. Ao lado destes repararam os tecoitas,
Porém, os seus nobres não sujeitaram a cerviz ao serviço do seu senhor. A porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Fizeram-lhe a estrutura e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao lado destes, reparou Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeão e de Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado, reparou Uziel, filho de Araias, um dos ourives, e ao seu lado, reparou Hananias, um dos perfumistas, e fortificaram a Jerusalém até ao muro largo. Ao seu lado, reparou Refaías, filho de Hur, maioral da metade do distrito de Jerusalém, ele e suas filhas. À porta do vale, repararam-na Hanum e os moradores de Zanoa, edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda 1000 côvados de muro, até a porta do monturo. À porta do monturo, reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Raquerem. Ele a edificou e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas. À porta da fonte, reparou a Salum, filho de Colrosê, maioral do distrito de Mispá. Ele a edificou e a cobriu, e lhe assentou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até aos degraus que descem da cidade de Davi. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até de fronte dos sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos homens valentes. Depois dele, repararam os levitas, Reum, filho de Bani. Ao seu lado, reparou Hassabias, maioral da metade do distrito de Keila, no seu distrito. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Enadade, maioral da outra metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ézer, filho de Jesua, maioral de Mispá, outra parte, de fronte da subida da casa das armas, no ângulo. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra parte, desde o ângulo até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra parte, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da mesma. Depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na planície. Depois deles, repararam Benjamim e Hassube, de fronte de sua casa. Depois deles, reparou Azarias, filho de Maaceias, filho de Ananias, junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadade, outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo, e até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou de fronte do ângulo e a torre que sai da casa real, superior, que está junto ao pátio da guarda. Depois dele, reparou Pedaías, filho de Parós. Ora, os servidores do templo habitavam em Ofel, até de fronte da porta das águas, para o oriente, e até a torre que sai. Depois dele, repararam os tecoitas, outra parte, de fronte da grande torre que sai até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um de fronte de sua casa. Depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte de sua casa. E depois dele, reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele, repararam Hananias, filho de Selemias, e Hanum, sexto filho de Zalade. Outra parte. Depois dele, reparou Malquias, filho de Berequias, de fronte de sua câmara. Depois dele, reparou Malquias, filho de um dos ourives, até a casa dos servidores do templo e dos mercadores, de fronte da porta da guarda, até a câmara alta da esquina. Entre a câmara alta da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Pontos principais. Conflito de irmãos. O nascimento de Esaú e Jacó e a venda da primogenitura por um prato de lentilhas. Isaque e os filisteus.
Deus abençoa Isaque em meio à fome e ele reabre os poços de seu pai. Segredos do reino. Jesus utiliza parábolas, como a da semeadora, para revelar verdades espirituais. Trabalho em equipe. A lista das famílias que trabalharam juntas na reconstrução das portas e muros. Desafio prático. Reflita sobre qual tipo de solo o seu coração tem sido hoje para a palavra. Gostou? Então bora espalhar! Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.